E no último dia da campanha, que também era comemorado o último dia da festa de Pentecostes, às 9 horas da manhã, o sobrenatural aconteceu de forma que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do poder de Deus. Todos receberam autoridade e receberam ousadia para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles pregavam numa língua que eles não tinham estudado. E aqueles que lá estavam ouvindo, ouviram eles pregar na língua nativa que eles tinham vivido e aprendido. Ali tinha pessoas de vários lugares, de várias nações, que tinham ido até Jerusalém para comemorarem a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era também chamada como a festa da primícia. Era uma festa que era feita 50 dias depois da Páscoa. Por isso a palavra Pentecoste, porque vem de penta. Está realmente frisando os dias. 50 dias depois da Páscoa, veio a comemoração daquela grande festa, que era a festa da primícia, e ali, em ordem cumprida, estavam os discípulos e mais algumas pessoas orando, pois Jesus tinha ordenado: fiquem em Jerusalém em oração, nesta campanha de oração, e vocês serão todos cheios do Espírito Santo. Então, o tema nesta noite, volto a repetir, é o que é ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia, existem duas explicações para uma vida cheia do Espírito Santo. Isso mesmo. Existe a explicação de Lucas e existe a explicação do apóstolo Paulo. E eu quero que você entenda isso muito bem. Você entenda como explicou Lucas o que é ser cheio do Espírito Santo. E como explicou o apóstolo Paulo o que é ser cheio do Espírito Santo. Alguém poderia dizer bem assim: eu acho que tudo é a mesma coisa. Não devemos achar. Devemos verdadeiramente estudar, saber, compreender, ter verdadeiramente a convicção, ter a certeza daquilo que verdadeiramente é. Então, a primeira explicação que nós temos é a de Lucas. Ser cheio do Espírito Santo, segundo descreveu Lucas no livro de Atos, é ser cheio do poder de Deus. Amém? Diga comigo: cheio do poder de Deus. É por isso que Lucas, no livro de Atos, fala que eles oraram e foram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, Lucas fala que todos foram cheios do Espírito Santo, porque estavam orando naquela campanha de 10 dias de oração que Jesus ordenara. Para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus. Amém? Quem está compreendendo? Amém. Compreenda. Coloque a sua mente aqui na palavra. Não desconcentre a sua mente, porque se nesta noite você veio para ser cheio do Espírito Santo, não vai acontecer sem que você tenha esse desejo.
Essa é a verdade. Jesus disse: aquele que tem sede tem que vir a mim e beber. E ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não desce na vida de ninguém de paraquedas. Ele vem na vida de pessoas que estão desejosas, sedentas, para receber dele e do poder dele. Lá os discípulos, para receberem o poder do Espírito Santo, oraram 10 dias. 10 dias em oração. Para cumprir cumprindo-se o dia de Pentecoste, houve aquela revolução sobrenatural. Então o Espírito Santo, ele não vem na vida de ninguém, porque você está sentadinho aí, comportado. Ele só virá se você desejar. Ele só virá se você quiser. Ele só virá se você for até a fonte e beber dele. Assim como se eu tenho sede, eu vou até o bebedouro e bebo água, a água não vem até mim, assim é o Espírito Santo, assim é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem porque você é um crente bonzinho, vem se você buscar, vem se você realmente desejar, vem se você quiser. Então, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus, do poder que cura, do poder que liberta, do poder que prega com ousadia, do poder que realmente atrai a manifestação do Espírito, através da palavra de profecia, através de discernimento de Espírito, através também dos dons. Mas para o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. É algo que tem que ser mantido sempre. Para Lucas é o poder, aquele poder que vem na oração, aquele poder que vem na adoração, aquele poder que toma a gente impõe as mãos sobre o paralítico e o paralítico anda, aquele poder que vem sobre nós e a gente coloca a mão sobre uma pessoa e ela também é cheia do Espírito, enfim. Ouça-me, mas para o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Nessa noite eu vou me deter mais na explicação do estilo de vida, da doutrina paulina, como Paulo definiu esta doutrina, esse ensinamento. A palavra doutrina significa ensino, a palavra doutrina significa estudo. Então eu quero me deter exatamente nisso, na vida cheia do Espírito Santo como um estilo de vida. Por quê? Porque de acordo com aquilo que foi ensinado também por Lucas, que é o poder de Deus, esse poder podemos ter hoje e amanhã não, por causa do nosso estilo de vida. Mas se desenvolvermos uma vida estilosa diante de Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo, ser para nós um estilo de vida, nunca vai faltar poder e nunca vai faltar a presença de Deus. Amém? Eu faço a pergunta a você: o que é que você quer? Quer ter sempre a presença de Deus, ou quer ter a presença de Deus como no Antigo Testamento, que de vez em quando a presença de Deus ia até como diz a palavra do Senhor, né? Os profetas dizendo: e veio a mim a palavra de Deus, e veio a mim o Espírito do Senhor. Naquela época, o Espírito vinha esporadicamente na vida de um e de outro. Hoje é diferente. Hoje é diferente e o crente precisa desejar isso, porque hoje o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de nós, para que tenhamos uma vida sempre cheia dele. Amém? Fala para o crente aí nascido de novo, fala para ele, diga: você
Eu não ouvi. Fala para o teu irmão. Não importa se é parente ou se não é. Diga, você tem um hóspede dentro de você. Trate bem ele, porque ele é o Espírito Santo. Amém, igreja? É um hóspede especial. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, disse bem assim: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Você entendeu o que eu acabei de ler? Preste atenção, eu vou ler outra vez. Gálatas 5, 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Aqui está a definição exata do que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. O Espírito Santo quer controlar a vida do crente. Amém? Diga comigo, o Espírito Santo quer controlar a minha vida. Você tem a vida controlada pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que controla a tua vida? Preste atenção aqui. Ou quem controla a sua vida é você mesmo? Lembre-se que eu falei, para Lucas, a explicação de Lucas é que o Espírito Santo é o poder de Deus. Para Paulo, a explicação de Paulo, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Amém? Ou seja, é viver todos os dias na companhia, na presença, na direção do Espírito Santo. E quem vive assim, meu querido e meu amado irmão, quem vive assim, vive bem. Porque ele é guiado, controlado, ele é realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é simplesmente aquela pessoa que fala toda hora língua estranha. Não. Porque falar línguas estranhas é só uma evidência, é só um sinal de que o Espírito Santo está presente. É um sinal de que o Espírito Santo está ali. Está ali, mas o que é realmente ser cheio do Espírito Santo? Diga comigo, é ser cheio do poder de Deus, é ter um estilo de vida coordenado pelo Espírito Santo. Aplauda Ele por isso. Paulo, ele diz assim, olha, que o Espírito de Deus que nos deu vida, o Espírito Santo vivifica o pecador, ele traz vida para o pecador, mas também ele quer controlar aquela pessoa que ele deu vida, ele quer estabelecer naquela vida um estilo de vida diferente. E nós não podemos misturar, não. Porque quem mora dentro de nós tem ciúme, quem mora dentro de nós se entristece. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz como cristão, porque você pode estar fazendo coisa que esteja desagradando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fica triste e você fica sem aquilo que é bom,
é o poder de Deus, vazio do poder de Deus. Quem entendeu aí, diga amém. Muitas pessoas, elas ficam vazias do poder de Deus, porque elas realmente faz de conta, ou esquece, sei lá o quê, de que ela é morada do Espírito Santo, e de que alguém especial mora nela, e aí fala bobagem, e aí se envolve com isso, se envolve com aquilo, deixa em certas situações a carne aflorir, deixa realmente fazer com que o mundo tenha uma atratividade. E para o verdadeiro cristão não é mais assim. Para o verdadeiro cristão, ele assume o compromisso de quem mora nele é maior, melhor, superior do que tudo que existe nessa terra. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: cuidado, para você não entristecer o Espírito Santo. Pastores entristecem o Espírito Santo, entristece. Crente que não tem cargo, entristece o Espírito Santo, entristece. E aqueles que têm cargo, é que tem que ter muito mais cuidado, porque ele é a linha de frente. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo para poder fazer fluir o poder de Deus, para poder fazer com que o poder de Deus saia da vida dele e alcance outras pessoas. Amém? Entendeu? Ótimo, muito bem. Vamos ver então o que é ser cheio do Espírito Santo, de acordo com a doutrina de Paulo. Para a doutrina de Lucas está bem explicado. Para a doutrina de Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder. Precisa, sim. Precisa do poder para curar, precisa do poder para pregar a palavra, precisa do poder para libertar pessoas, precisa. Todo crente tem que ser cheio do Espírito Santo para poder liberar para as pessoas o poder de Deus. Amém? Para poder liberar o poder de Deus para as pessoas. Porque na hora que eu estou orando pelo enfermo, o poder de Deus está sendo liberado. Na hora que eu estou orando por um endemoniado, o poder de Deus está sendo liberado através da autoridade que há no nome de Jesus. Na hora que eu estou pregando, o poder de Deus está sendo liberado. Não podemos pregar a palavra de Deus pela cultura, não podemos pregar a palavra de Deus exatamente pelo conhecimento técnico, mas a palavra diz, referindo-se ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Entretanto, se esse poder for anunciado por uma pessoa técnica, por um ator, nada acontece. Mas se esse poder é anunciado por alguém que está cheio do Espírito Santo, é diferente. Amém? Vamos ver aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é permitir ser ensinado por Ele. Não somos nós que ensinamos ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina. É muito comum as pessoas fazerem o que querem, quando querem, sem consultar a Deus, mesmo elas sendo cristãs. Algumas vezes dá certo e outras não. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que entender que quem mora nele é uma pessoa que sabe mais do que ele, é uma pessoa que conhece tudo mais do que ele, é uma pessoa que criou todas as coisas. Olha o que diz a palavra em João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Amém?
Diga comigo, o Espírito Santo. Um pouquinho mais alto, pode ser. Diga, o Espírito Santo, dentro da minha vida, ele vai falar o que eu posso e o que eu não posso, porque ele é o ensinador. Para a decisão, hoje mesmo eu estou pregando aqui aquilo que o Espírito Santo me fez entender que é a vontade dele eu falar sobre isso. Porque eu perguntei ao Espírito Santo, e aí, encerramento da campanha, o que é que eu vou falar? Ele disse, você vai falar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Passe para a igreja. Mas você acha que eu iria só falar tecnicamente? De maneira nenhuma. Eu tive que me consagrar, eu tive que orar, eu tive que estar ligado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo libere através de mim o poder dele. Amém? Se não houver pessoas cheias do Espírito Santo, o poder de Deus não é liberado. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, entendeu? Temos que estar, diga para ela, temos que estar cheios do Espírito Santo. Sem exceção, na igreja, todos. Então, o Espírito prioriza as palavras de Jesus. Tudo que o Espírito Santo vai nos ensinar é tudo aquilo que Jesus já falou. Ele não vai passar por cima, não. Não é que haja uma hierarquia, não. Mas é porque o Espírito Santo não quebra princípio. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele veio para fazer com que as pessoas entendam que Jesus é o Senhor dos senhores. Que Jesus é verdadeiramente o Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo faz-me lembrar daquilo que eu já sei a respeito de Jesus. Observe que quando nós estamos sintonizados com o Espírito Santo, nós ouvimos a voz dele dentro de nós dizendo bem assim, não foi isso que Jesus ensinou. Ei, presta atenção, eu vou repetir para você entender. Quando nós estamos sintonizados com o Espírito Santo, e vamos tomar uma decisão errada, o Espírito Santo fala dentro de nós, não foi isso que Jesus ensinou. Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que Jesus ensinou. Amém? Quantos têm o Espírito Santo dentro de si? Diga amém. Quantos têm realmente o seu Espírito como morada do Espírito Santo? Diga amém. Esteja sintonizado, amado. Esteja sintonizado. Esteja verdadeiramente em sintonia. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é só poder. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo tem ciúme. Então, o vaso de Deus que somos nós, não podemos colocar dentro de nós coisas sujas para habitar com o que é sujo e ainda aquilo que é sujo, que é o templo de Deus, ser morada também do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai querer ficar nessa, né? Não vai. Por isso ele se entristece e sai. E tem pessoas que até apagam o Espírito Santo da vida. São crentes, mas o Espírito Santo está ali apagado. Está apagado, já não se movimenta dentro daquela pessoa. Tem que haver um cuidado muito grande. Amém? 2. Ser cheio do Espírito Santo é
se permitir ser transformado no caráter. Diga comigo, o Espírito Santo, dentro da minha vida, ele transforma o meu caráter. Aleluia. É diferente de sentir o Espírito Santo apenas na hora do poder. Lucas disse que o povo recebeu o poder para curar, para libertar e tudo. Mas Paulo já vem dizendo, o Espírito Santo é um estilo de vida. Quem é cheio do Espírito Santo desenvolve na terra o caráter de Cristo. Amém? Diga comigo, graças a Deus. Levante a mão e diga, graças a Deus, porque o Espírito Santo mora em mim para me fazer parecido com Jesus. Tem alguém aqui que quer ser parecido com Jesus? Tem alguém aqui que gostaria de ser bem parecido com Cristo? Diga aleluia. Pois é, essa é a finalidade da existência da igreja. A finalidade da existência da igreja não é estarmos aqui, amado, simplesmente para cura, para ter uma vida financeira melhor. A essência de estarmos aqui é para cada dia sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que disse que, olha, a evidência da vida cristã é eu postar todo dia foto no Facebook, para que todo mundo veja a minha beleza física, a minha fisionomia agradável? Não! O que o povo precisa é que os crentes demonstrem, através do Espírito Santo, que o caráter de Cristo está na vida dele. Posso ouvir um amém? Amém. Porque você pode postar uma coisa como cristão nas redes sociais e a sua realidade de vida ser completamente diferente. Aquele sorriso falso, aquela beleza falsa, porque o Espírito Santo não está no comando da sua vida. Quando você está o Espírito Santo está no comando da vida, a nossa fisionomia até pode ser feia, mas o nosso coração é belo. Amém? Quem está entendendo? Então diga, eu quero ser Jesus, cheio do teu Espírito. Amém? Olha o que foi que Jesus disse bem assim, em João 13:15, porque eu vos digo, e dei a vocês o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Diga comigo, uma vida cheia do Espírito Santo faz o que Jesus fez. Amou o próximo, perdoou o próximo, deu a vida pelo próximo. E a igreja, olhe para mim aqui, e a igreja de Jesus precisa rapidamente se encher do Espírito Santo. Porque é tanto crente falando mal do outro, é tanto crente com espírito de crítica, e o espírito de crítica não é o Espírito Santo. É um espírito contaminador que tem dentro da vida da pessoa. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Amém? Diga, toca em minha vida. Fala, diga, toca em minha vida. Espírito Santo. Diga, vem me envolver. Espírito Santo. Entenda. 3. Ser cheio do Espírito Santo é ter
não é ter mais dele, é dar de si mais para ele. Amém? Eu vou fazer você entender isso aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é ter mais dele, mas é se dar mais para ele. Porque tem pessoas que ela ora, se enche do Espírito Santo, mas amanhã ela não se dá mais. Amanhã ela não se dá mais. Aí o que é que acontece? No curso da vida, nesse sobe e desce, problema hoje, problema amanhã, o que é que acontece? Ela esvazia. Aí depois quer se encher de novo. Mas se você se der para Deus todos os dias você estará cheio. Porque quem habita dentro de você é aquele que quer lhe ver sempre bem, quer lhe ver sempre com poder, quer lhe ver sempre com graça, quer lhe ver sempre com a presença dele. Uma coisa é estar na presença dele, outra coisa é ter a presença dele. Escute, todos nós aqui estamos na presença de Deus. Todos nós estamos, mas nem todos têm. Uma coisa é estar, outra coisa é ter. E Ele não quer simplesmente que nós estejamos na presença dEle. Marta estava na presença dEle, mas o que foi que Marta levou? Nada, só levou uma bronca dele, de Jesus. Jesus, Marta, Marta, você é ansiosa. Mas Maria não estava só na presença dele. Maria estava também com ele. E ser cheio do Espírito Santo não é apenas receber, mas é também estar com ele, para que não fique só no buscar, mas tenha dele e tenha ele permanentemente. Diga comigo, ser cheio do Espírito é ter a presença dele constantemente. Amém, igreja? Amém. Preste atenção nisso. Prestem atenção nisso. Porque quando a gente está dando explicação da palavra, o inimigo tira a mente da pessoa do que está ouvindo. Então concentre a sua mente. Eu sei o quanto é uma batalha espiritual pregar. Porque alguns recebem a palavra de bom grado. A palavra cai num coração fértil. Mas a palavra cai também num terreno cheio de pedra. Também cai num terreno cheio de espinho. E aí impede daquela palavra frutificar. Tem pessoas que conseguem vir ao culto e não conseguem guardar nada da palavra, porque o inimigo não deixou ela se concentrar. Então, repreende tudo isso em nome de Jesus, para que você entenda. Eu vou repetir isso aqui porque é importante e depois eu vou ilustrar. Ser cheio do Espírito não é ter mais dele. Ser cheio do Espírito é se dar mais para ele. Quantos querem ser cheio do Espírito Santo aí diariamente? Diga amém. Amém. Todo dia você tem que se dar para isso. Todo dia você tem que se dar para isso. Todo dia você tem que orar, ler a Bíblia. Todo dia você tem que ativar a presença dele dentro de você. Aí passa uma semana sem comunhão com o Espírito, passa uma semana sem ler a Bíblia, passa uma semana somente alimentando a mente e o Espírito das coisas supérfluas dessa vida. Aí o que é que acontece? O Espírito Santo, ele diz assim: eu não vou sair agora, mas eu quero que você saiba que eu não estou legal com você, eu estou triste com você.
Por isso a Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo. Quem entristece o Espírito Santo fica vazio dele. Amém? Vou fazer uma ilustração aqui. Eu acho que todo mundo aqui frequenta a praia. Eu acho que todo mundo, pelo menos de ano em ano, vai à praia. Quando você vai à praia, você olha, vai até onde você tem o controle. A água está dando no calcanhar, você tem no controle. A água vem para o joelho, você ainda tem o controle. É a água que está vindo a você ou você que está indo à água? Preste atenção nisso. Ei, desperta e me responde. Você chega na beirada, a água está no seu calcanhar. Você anda mais um pouco, a água vem para o seu joelho. Você entra mais um pouco, a água vem para a cintura. Você vai mais um pouco, a água bate nos seus peitos. É a água que está vindo a você ou você está indo à água? Como não ouvi? Você está indo à água. Ela não está vindo. O crente quer receber o Espírito Santo esperando ele vindo. E depois fica lá: eu navegarei, e não sai do lugar. A água do Espírito está batendo apenas no calcanhar, e no calcanhar fica. Quem quer mais do Espírito, vai para os lugares mais fundos. Amém? Porque quando você está lá na praia e a água está batendo no pescoço e cobre você, você não tem mais comando sobre a água. Você não tem mais domínio sobre a água. Quando a água está no teu calcanhar, você tem controle ali. Você está no controle. A água está batendo no seu joelho, você tem controle. Mas quando a água começa a bater do pescoço para cima, agora é a água que te controla. Quando você está cheio do Espírito, quem te controla é Ele. Se você, olha, escute, se você não está cheio do Espírito, então está no calcanhar, pode até estar no joelho, pode até estar na cintura. Quando a água está na cintura, ela ainda é controlável. Mas quando a água está no pescoço, do pescoço para cima, aí quem controla é a água. Quando o Espírito Santo está verdadeiramente transbordando da nossa vida, quando ele está transbordando, é porque agora quem está no controle é Ele. Amém? Eu tenho aqui uma caneca. Essa caneca só estará cheia quando ela estiver transbordando. Quando ela estiver transbordando, ela está cheia. Eu tenho aqui essa multidão de crentes nessa noite. Você estará cheio do Espírito Santo quando estiver transbordando. Amém? E a ordem não é fique em meio do Espírito. A ordem não é deixe o Espírito bater na sua cintura. A ordem não é essa. A ordem é exatamente essa: encha-se do Espírito Santo. Encha-se até transbordar. Permita que o Espírito Santo controle a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Aplauda a Jesus por isso. Número 4. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo nos faz ter discernimento espiritual. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela sabe entender o que é de Deus e o que é do diabo.
E uma pessoa religiosa normal não tem como entender o que é de Deus e o que é do diabo. E eu lhe provo isso na Bíblia. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Então abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo de número 13. Atos 13, versículos 9 e 10. Alguém leia aí em voz alta, bem bonito. Vou pedir ao evangelista Anderson que leia em voz alta. Se pudesse colocar em pé, melhor, porque a voz sai mais alta ainda. Atos 13, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Pode ler em voz alta, meu amado. Dê uma paradinha. Ele estava o quê? Ele estava o quê, igreja? Ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E por ele estar cheio do Espírito Santo, ele teve discernimento. Ele estava cheio do poder? Não. Ele estava cheio da presença de Deus, que traria à mente dele discernimento. Continue lendo. Está vendo? Paulo, cheio do Espírito Santo, ele teve discernimento. Para que ter uma vida cheia do Espírito Santo? Para saber discernir se aquilo é do diabo ou não. Às vezes você ouve uma mensagem, não tem discernimento, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, acaba sendo enganado. Acaba sendo enganado. Por que Paulo não foi enganado? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Porque aquela coisa amarela não era ouro para Paulo. Porque Paulo tinha discernimento. E ele pôde entender que nem tudo que brilha é ouro. E ele disse bem assim: olha, você é filho do diabo, você está cheio de engano, você está cheio de mentira. O que você está falando aí não é de Deus. E Deus não quer uma igreja imatura. Deus quer uma igreja madura, cheia do Espírito Santo, cheia de discernimento. Hoje nós temos realmente uma naturalidade muito grande. Para muito crente é natural. E ele não consegue enxergar a ação do diabo em certas coisas aonde o diabo está agindo. E às vezes o crente diz assim: é normal. Não é normal ter um marido, vamos aqui dizer, batizado, um marido que realmente levantou a mão para Jesus, aceitou Jesus, já se batizou e não congrega. Não é normal ter um filho batizado que não congrega. Tem algo maligno perturbando essa vida. Tem algo maligno que só pode ser destruído por uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Não vai ser rompido por uma pessoa natural, por um crente natural. Não vai ser rompido. Olha que duas situações Paulo quase era enganado. Ele chega na cidade e tinha lá uma adivinha, uma jovem adivinha que dava realmente recurso para todos os empresários da cidade. E estava para enganar Paulo, quando de repente, cheio do Espírito Santo, pelo discernimento do Espírito Santo, Paulo repreendeu o demônio que estava naquela jovem. Paulo foi para a cadeia por causa disso, foi em Éfeso, mas aquele demônio foi desmascarado. Hoje, igreja, estamos vivendo um tempo em que a igreja não tem coragem de desmascarar o diabo. É uma igreja que realmente que parece que quem mora dentro dela não é o Espírito Santo, é o espírito da naturalidade. E uma das coisas que o Espírito Santo faz nos dar é ousadia, é discernimento, ousadia para pregar a palavra com intrepidez, ousadia para anunciarmos o reino de Deus, seja para quem for.
a mulher cheia do Espírito Santo, ela não vai ficar com coisinha para pregar a palavra dentro de casa. Ela vai pregar e vai ver o resultado, porque quem está nela garante. Amém? A igreja precisa. A igreja do século 21 precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E não apenas ser uma igreja que de vez em quando recebe o poder de Deus. Receber o poder de Deus é bom, mas ter o poder de Deus permanente na vida é melhor. Amém? Faça uma avaliação. Como você era há alguns anos atrás e como você está hoje. Talvez você seja um pregador que diga bem assim: nem eu mesmo me aguento me ouvir, porque não tem unção, não tem graça, só tem ali aquela coisa que eu já sei. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a presença do Espírito Santo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja natural, seja uma pessoa sobrenatural, porque é isso que Deus quer. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de pessoa cheia do Espírito Santo, que tem o estilo de vida ser cheio do Espírito Santo. É aquilo: olha, no meu trabalho o Espírito Santo está comigo, na minha casa o Espírito Santo está comigo, aonde eu for o Espírito Santo está comigo, se for para pregar o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo, amado, ele não é covarde. O Espírito Santo, ele é moderado, sim. Há moderação no Espírito Santo, sim, mas não há covardia. Não há covardia. Quantas são as mulheres de Deus que têm medo de um demônio que está na vida do marido? Eu não sei entender isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia manda a mulher ser submissa, sim, mas escrava do pecado do marido, não. Quem está entendendo aí, diga amém. A mulher deve ser submissa e não escrava do pecado dele. Não escrava. Tem marido que diz assim: vamos ali, senta aí na barraca, você não está bebendo, mas eu bebo. E ela está lá, se vindo de escravidão espiritual. Não é assim que funciona. Uma vida cheia do Espírito Santo sempre vai botar o diabo no lugar que o diabo precisa estar. Amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Muito bem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo nos faz verdadeiramente, como eu disse, ter discernimento espiritual. E quem é cheio do Espírito Santo não é enganado pelo diabo. Diga comigo: Senhor, encha-me do teu Espírito, para que Satanás não me engane. Aplaude a Jesus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser santificado pela palavra. Todo aquele que é santificado pela palavra, ele é santificado pelo Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta a vocês: de quem é a Bíblia? De quem é a Bíblia, igreja? Diz assim: é de Deus? Não é de Deus. A Bíblia é do Espírito Santo. Quem foi que inspirou os escritores a escrever o que escreveu? De quem é a Bíblia? Quem é que conhece a Bíblia? O Espírito Santo conhece a Bíblia. Foi ele que chegou na mente de Paulo e mandou escrever. Escreve assim, assim, assim. Foi ele que chegou na mente de Moisés. Ele deu inspiração. Ninguém conhece a Bíblia mais do que o Espírito Santo. Nem o diabo. Porque o diabo não é o autor da Bíblia.
O autor da Bíblia é o Espírito Santo, ele é o autor, ele inspirou homens. Então o Espírito Santo, ele em nós, ele vai nos santificar pela palavra. Amém? O Espírito Santo santifica a igreja pela palavra. As pessoas lêem a palavra sozinhas e se transformam. As pessoas lêem a palavra sozinhas e se libertam. As pessoas lêem a Bíblia e se transformam em outras pessoas. As pessoas nascem de novo só por ler a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina o que está escrito. Amém? É infantilidade. É infantilidade dizer bem assim: eu vou orar para ver o que é que o Espírito Santo fala, se eu guardo essa palavra ou não. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O que está escrito não tem, né, do que se contestar, porque o Espírito Santo foi ele que deu a palavra para ser escrita, foi ele que influenciou a mente dos autores para escrever, é ele, a Bíblia é dele, a palavra é dele, palavra é do Espírito Santo, e ele santifica a igreja através da palavra. E ser cheio do Espírito Santo é ser santificado pela palavra. Olhe para mim, porque você vai ficar surpreso no que eu vou lhe falar. A sua oração não te santifica. A minha oração não me santifica. O que me santifica é a palavra. Oi, Deus, posso ouvir um amém? É a palavra que santifica. É a palavra que confronta. É a palavra que nós obedecemos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a nossa santificação. Diga comigo, a vontade de Deus é a santificação da igreja. E quem é santificado pela palavra é cheio do Espírito. Amém. Sexto passo e último. Ser cheio do Espírito Santo é se permitir ser habitação dele. Se permitir. Por que se permitir? Porque eu tenho que permitir a mim mesmo que o Espírito Santo, ele more, ele venha morar em mim. Se eu quiser que ele more em mim, ele mora. Se eu não quiser que ele more em mim, ele não mora. Amém? Diga assim: eu tenho a chave da minha vida na minha mão. Essa é a grande verdade, igreja. Se você abre o coração para o Espírito Santo, ele vem e faz morada. Se você fecha o coração para ele, ele não poderá fazer morada em você. Então você tem o controle daquilo que você quer e que não quer de Deus. Essa é a verdade. Porque temos crentes vazios? Porque ele tem controle na vida dele. Ele tem controle. Se ele se der para Deus, ele se enche. Mas se ele não se der, ele não se enche, ele fica vazio. Imagina, a pessoa hoje, por exemplo, deixa de vir ao culto para ir para um campo de futebol, por exemplo. Ou fica em casa para assistir uma partida de futebol. Ele assistindo a partida de futebol, ele estará se enchendo do Espírito Santo? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Mas ele estará cheio de alguma coisa? O jogo fará ele uma pessoa emotiva?
Ele se levantará da poltrona, gritará gol, ele xingará o juiz mesmo, estando em casa, sabendo que o juiz não vai ouvir, porque o jogo está sendo televisionado, ele vai se aborrecer com o jogador, ele vai se envolver emocionalmente, mesmo estando em casa assistindo aquela partida de futebol, na presença de Deus não é diferente. Eu vou me envolver com Deus, eu vou me emocionar com Deus, eu vou me encher de Deus, e a glória de Deus se manifestará na minha vida. Amém? Alguém entendeu alguma coisa? Diga amém. Você não está aqui para ser um espectador, você está aqui para ser um vaso, e a água não vai até você, é você que tem que ir até a água. A mulher samaritana foi com o cântarozinho dela até o poço, para encher de água. Você é esse vaso que nesta noite Jesus manda te dizer: tem sede? Tem sede? Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Por fim, é isso aí. Ser cheio do Espírito Santo é se permitir ser habitação dele. Olha o que está escrito em João 14, 23. Se alguém me ama, olha Jesus falando, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Santificação pela palavra. Guardar a palavra é se santificar pela palavra. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí Jesus diz: eu e o meu Pai, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Amém? Quem é Jesus e o Pai morando em nós? Jesus e o Pai morando em nós é o Espírito Santo. Amém? Morando em nós, habitando em nós, vivendo em nós. Muito bem. Como ser cheio do Espírito? É muito simples. Assim como para beber água precisa ter o que, igreja? Para beber água precisa ter o que? Não é verdade? Para beber água precisa ter sede. Aguinha gelada. Botou aqui antes de começar o culto e ainda está gelada. Bebedouro maravilhoso aquele. Observe. Para saciar sede precisa beber água. Para se encher do Espírito precisa beber dele. Ninguém se enche do Espírito se não for a fonte. Essa é a verdade. Precisa ir à fonte. Não sou eu que vai te dar água. Quem vai te dar a água é Jesus. Agora ele vai saciar a tua sede. Entenda. O que é nós precisamos sentir? Diga: sede de Deus. Diga comigo: Senhor, dá-me sede da tua presença. Faz igual a mulher realmente samaritana. Senhor, eu estou cheia dessa água. Eu estou querendo um jeito de não precisar vir mais aqui no poço pegar água. E Jesus disse para ela: a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Era a água espiritual. Era a água que o nosso interior brada, pede. Não tem um crente que não ouça a voz do Espírito dizendo se vai obedecer ou não. É problema de cada um. Mas o Espírito diz assim: você precisa me buscar mais, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ler a Bíblia mais, você precisa se aproximar de mim mais. E quando não fazemos isso, o Espírito Santo cobra. E aí você não fez nada hoje, hein? Não se encheu. Você não fez nada hoje. Não leu a Bíblia.
Ninguém fica cheio do Espírito Santo com o celular na mão, dia e de noite, observando as redes sociais. Ninguém fica. Para poder se encher do Espírito Santo, tem que deixar o celular de lado e se voltar para Deus e dizer bem assim: Senhor, me enche. De repente você dobra o seu joelho e não tem uma palavra para dar, mas só a sua atitude. Você se joga lá: Senhor, me enche. Eu não aguento mais essa vida vazia. Eu quero uma vida cheia. Me dá o teu poder. Me dá a tua presença como um estilo de vida. E acontecerá. Amém? Você está preparado para isso? Essa é a noite. Essa é a oportunidade. Amanhã, não sei se vai ter. Eu não sei se vai ter amanhã, tá? Essa é a oportunidade, essa é a noite. Essa é a noite. Ah, depois eu busco. Depois? Você tem certeza que vai ter depois? Você tem certeza que vai dar tempo para depois? Então é hoje, é agora. A oportunidade é essa. Ouça o que Jesus disse. No último dia da festa, Jesus se pôs em pé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os que estão sedentos, se coloquem de pé, por favor.